Olá pessoal, boa noite. Estamos aí para mais uma live aqui do Conexão na Cidade. Eu sou o Júnior Dabu. Hoje a gente vai falar sobre os probióticos. Então, como foi combinado semana passada, a gente está aqui com... vamos esperar aí alguns minutinhos, estou um pouquinho atrasado, desculpa, mas a gente vai aí falar hoje sobre a importância dos probióticos. A gente vai falar também sobre a importância em relação ao sistema imunológico, a digestão, principalmente a desnutrição, que acontece muito nos casos de pacientes com câncer. E por que não só a alimentação, mas como você absorve, como você metaboliza, como você como o alimento vai ser digerido no seu corpo. A gente vai falar tudo sobre isso aqui no canal hoje, e eu espero aí que vocês entendam, que vocês gostem da aula, né? E que vocês possam entender melhor como que tudo funciona, tá certo? Bom, então vamos esperar mais uns minutinhos aí, só para as pessoas entrarem, e aí a gente já inicia, tá? O pessoal que estiver online, se puder compartilhar aí nos grupos, compartilhar com quem precisa, né? Fique à vontade. E da mesma maneira que a gente tem feito as últimas semanas, se vocês tiverem alguma pergunta, no final a gente tenta aí responder as perguntas de cada um. Assim a gente pode aí, vocês podem entender melhor como tudo funciona, tá certo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júnior Dabu. A gente tem feito aí eu não moro no Brasil, moro na Austrália. A gente tem feito algumas lives aqui no Conexão na Cidade, e a gente já falou sobre vários assuntos, né? A gente falou sobre o câncer, em relação a tratamentos alternativos, convencionais. Nós falamos sobre a alimentação, nós falamos sobre a oxigenação, a importância da oxigenação. Nós falamos também sobre o sistema imunológico, né? Acho que foi na penúltima semana passada foi sobre os tratamentos com oxigênio. Hoje a gente está falando sobre... a gente já falou também sobre desintoxicação, e hoje a gente está falando sobre a importância dos probióticos, a importância da flora intestinal, não só no tratamento de câncer, mas na saúde em si, em qualquer tipo de problema que a gente venha a ter aí, tá certo? Bom, já estamos aí com um pouquinho mais de 8 horas, só vendo aqui uns ajustes técnicos, a gente já vai iniciar, tá certo? Bom, hoje a gente vai falar então sobre os probióticos, como eu já falei. Primeiro eu tenho que definir para vocês o que é probiótico. Tem muita gente que não sabe o que é isso, acha que é um remédio, acha que é alguma coisa que, né, até pelo nome dá essa impressão de ser um medicamento, alguma coisa assim, né, que você, até porque algumas farmácias de manipulação, entendeu, vendem esse tipo de substância. As pessoas acham que os probióticos são, né, são alguma coisa que você que você tenha que comprar, que você tenha que tomar e tudo mais. O que são probióticos, né? O que é a nossa flora? Os probióticos, ou a nossa flora intestinal, ou a nossa microbiota, como tem vários termos que são utilizados para falar do mesmo assunto, a gente está se referindo às bactérias que vivem no nosso intestino, tá certo? Então, o nosso corpo, ele tem essas bactérias que vivem dentro da gente, e são essas bactérias que são responsáveis pela digestão, absorção. E hoje em dia a gente, nos últimos 10 anos, as pessoas, os cientistas, as pessoas que trabalham no ramo têm descoberto novas funções, novas coisas que dependem dessa
dessa microbiota, dessa flora intestinal, dessas bactérias que vivem no nosso intestino, tá certo? Então elas têm uma função. Só para vocês, por motivo de curiosidade, terem uma ideia, o número de bactérias que vive no nosso corpo, nós temos 10 vezes mais bactérias do que células no nosso corpo. Então, se você pensar que o nosso corpo é todo formado de células, né? Nosso sangue, nossa pele, nossos órgãos, os ossos, o cérebro e tudo mais, tudo é formado por célula. Nós temos uma quantidade enorme de células no nosso corpo. E nós temos 10 vezes mais bactérias do que células. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão e da importância dessas bactérias no nosso organismo, tá? Sem essas bactérias não há vida. Sem essas bactérias não há digestão, não há nada que possa fazer com que você continue vivendo, porque são essas bactérias que vão fazer com que você absorva os nutrientes necessários para que todas as funções, para que seus órgãos, para que seu coração continue batendo, para que seus músculos consigam, né, ter aí energia para fazer as funções do dia a dia e assim por diante. Então é muito interessante você ter essa noção de que nós temos 10 vezes mais bactérias. Isso tem até algumas pessoas que dizem que nós somos, na verdade, o nosso corpo vive numa colônia de bactérias, né? Que nós dependemos dessas bactérias e vice-versa. Essas bactérias também dependem da gente, tá certo? Para sobreviver, e é ali que elas vivem. E desde o nascimento, quando eu sei que hoje em dia, principalmente no Brasil, é uma cultura muito vem se transformando aí nas últimas décadas, das pessoas fazerem cesárea e tudo mais, mas desde o nascimento, quando o nascimento por parto normal, quando o bebê sai através da vagina, né, da mãe, ela já recebe uma primeira camada ali de bactérias que vão dar a primeira colonização. Já coloniza desde a barriga, né? Através da própria mãe, da própria alimentação que a mãe tem, da própria colônia que a mãe retém, já começa a passar para o bebê e começa a colonizar aí desde quando você está nascendo. E aí, quando ela nasce por parto normal, e todos deveriam nascer por parto normal, né? Porque isso faz parte da natureza, você já recebe mais uma camada que a gente até chama, nós profissionais, nem todos os profissionais, mas nós da naturopatia, nós chamamos de que é a primeira vacina que teoricamente vai fazer com que o sistema imunitário, o sistema imunológico da criança já tenha um salto enorme, que é nascer pelo parto normal. Então as crianças que nascem, isso é estudo, tem estudos científicos e tudo mais, as crianças que nascem em parto de cesárea já nascem deficientes, já tem um sistema imunológico mais fraco, comparados às pessoas que nascem de parto normal, tá certo? Então as crianças que nascem de parto normal já tem aí uma influência desde o nascimento. Então muitas pessoas começam já desde o nascimento a desenvolverem aí uma deficiência, né? A desenvolverem alguma coisa que vão influenciar na vida delas ao passar do tempo. Então, como eu disse antes, essas bactérias elas vivem no nosso intestino, tá? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês ficar mais ilustrativo, vou mostrar aqui, tá certo? Então imagina que aqui nós temos, né, a parte intestinal de uma pessoa, e aqui onde o alimento está passando, é mais ou menos assim, né? Essa imagem, como se a gente tivesse esses dentezinhos aqui, e nesse meio aqui é onde as bactérias vivem, tá certo? Então o alimento, depois de passar no estômago, depois de virar ali, já der a primeira, depois da gente comer, né, mastigar, vem para o estômago, passa nessa parte do nosso intestino, é ali que tem a maior absorção dos alimentos, porque ali contém a maior quantidade de bactérias. E essas bactérias elas vão todo o caminho até a hora que a gente elimina o que sobrou de uma refeição, né? O que sobrou de uma alimentação
que você fez ali no seu dia e todo o resto é eliminado, é evacuado, que a gente conhece como as fezes. Essas fezes, elas contêm bactérias, né? E lógico que porque o alimento vem carregando e o número de bactérias é tão grande que vai conter bactérias, vai ser eliminado bactérias nas nossas fezes. E é por isso que a gente sabe que a higiene é necessária, porque a questão das bactérias, aí você pode pensar assim, mas se essas bactérias vivem dentro da gente, por que é tão importante a higiene? Por que a gente não pode entrar em contato com fezes? A explicação é bem simples. Essas bactérias, elas vivem em harmonia nesse local do nosso corpo. Em outros locais do nosso corpo, essas bactérias, elas se transformam em uma coisa ruim, certo? Uma coisa que não é legal. Então, se você tiver bactéria no seu sangue, se você tiver bactéria, se você se cortar e uma bactéria entrar na sua pele, se você tiver outras maneiras, se o seu sistema digestivo está com algum problema, se você tem alguma úlcera, se você tem como a síndrome do vazamento do intestino, que alimentos podem entrar, se essas bactérias entram em contato com outras partes do corpo, elas não são boas, tá? E aí vão causar o que a gente conhece como infecções, tá certo? Então é muito comum na medicina convencional, quando alguma coisa sai errado, a primeira coisa que um médico vai fazer, ele vai receitar para você um remédio chamado antibiótico, né? Então vamos quebrar essa palavra antibiótico. Anti é contra, né? Bio, de biologia, de bio é vida, né? E então é alguma coisa que vai matar essa vida, alguma coisa que está vivo dentro de você. E essa coisa que está vivo dentro de você, né? Que tem a intenção de matar, são bactérias. Então, quando você toma um antibiótico, você está, lógico, querendo que mate algum tipo de bactéria. Aí você pensa, bom, mas essas bactérias, se elas são benéficas, por que eu tenho que tomar antibiótico? Exatamente, essa é a pergunta que todas as pessoas deveriam fazer. E nós só queremos matar as bactérias que estão fora do nosso intestino, né? Então, se você tem uma infecção de pele, se você tem bactérias no seu sangue, se você tem infecção no trato urinário, se você tem e outros tipos de infecções que possam acontecer no seu organismo, que aí vai desenvolvendo uma infecção generalizada e tudo mais, esse tipo de bactéria a gente não quer no nosso corpo. A gente não quer que essa bactéria esteja fora do nosso sistema digestivo, tá certo? Principalmente do nosso intestino. E é a partir daí que os antibióticos têm uma função. Mas os antibióticos, eles foram inventados numa época onde quando normalmente acontecia muitas infecções a partir do momento que as pessoas se cortavam, né? Que as pessoas tinham algum tipo de acidente, que as pessoas sangravam, porque não existia higiene praticamente. As pessoas não tinham saneamento básico, não tinham nada, não tinham água encanada, não tinha como lavar, não tinha como se limpar, não tem as coisas que a gente tem hoje em dia. E as pessoas frequentemente eram contaminadas por bactérias que vivem em todos os ambientes que a gente vive, que a gente tem, né? Na terra, no solo, nos alimentos, na nossa casa, em qualquer lugar tem bactéria. Essas bactérias, elas causavam infecção, elas entravam em lugares no nosso organismo onde não ia ser legal, não ia ser benéfico e ia causar as infecções. E muitas pessoas morriam de infecção no passado, né? E aí, quando surgiu o antibiótico, inventaram a penicilina e tudo mais, foi uma grande evolução, porque se descobriu que, né, podiam se reverter casos de infecção grave, né, que vinham a ser aí desenvolvidos e que vocês iam, de uma maneira geral, se curar de um problema que matava muita gente, né? Então os antibióticos têm a sua função, eles têm ali, quando é utilizado e tudo mais, a importância, e a partir daí
é que você tem que entender um pouquinho sobre o seu funcionamento, sobre o seu corpo. Lógico que não precisa ter aí um entendimento tão grande, mas os profissionais de saúde têm que entender isso, né? Isso é básico, principalmente quando você tá tratando algum tipo de desnutrição, de alimentação, né? Ou qualquer coisa do tipo. Então, os antibióticos, a gente falou que o nascimento já deixa a pessoa aí deficiente, né? Se a pessoa não nascer em parto normal. E uma outra coisa são os antibióticos. Então, por um acaso, hoje em dia existe um uso muito indiscriminado de antibióticos, né? Às vezes os médicos não sabem o que é, eles saem prescrevendo antibiótico. As pessoas saem tomando antibióticos sem prescrição, e aí acontece um monte de problemas. Por quê? Porque cada vez que você toma um probiótico, né? Normalmente esses antibióticos eles são na forma oral. E quando ele vai chegar no seu intestino, o que ele vai fazer? Ele vai matar um monte dessas bactérias que vivem no nosso corpo, né? Ele quer matar as bactérias que estão lá, que estão em chegar em algum lugar que não devia? Sim, mas também vou matar as outras bactérias. E isso não é bom, tá certo? Então, toda vez que você toma um probiótico, seria de suma importância a pessoa fazer uma recolonização, depois um trabalho de recuperação da sua flora, né? E isso não acontece. Então, eu conheço vários casos, pessoas que chegaram até mim, as pessoas que vivem aí com constipação crônica, que não digerem alimento direito, que estão aí com vários problemas digestivos e tudo mais, que lá na infância tiveram um problema de saúde, tomaram uma carga muito grande de antibiótico e nunca fizeram uma restauração da flora. E aí a pessoa, pro resto da vida, se não for feita, a pessoa não vai digerir nada mais, não vai conseguir fazer com que os alimentos, né, passem aí por uma digestão, consiga fazer o funcionamento normal ali do nosso corpo, onde tudo é digerido, a parte boa é absorvida, a parte ruim vai ser eliminada e assim por diante. Então, se você em algum momento da sua vida você tomou um antibiótico, se você vir a ter que tomar um antibiótico ou qualquer coisa, qualquer medicamento que faça esse tipo de coisa, é importante você saber disso, para você recuperar a sua flora. A gente vai falar como que a gente faz isso mais para frente aqui, tá? Na live de hoje. Existem outras coisas que causam que é muito comum hoje em dia as pessoas utilizarem, virem em contato, que causam essa eliminação aí, vamos dizer assim, dessa flora intestinal, que acabam destruindo a nossa flora no dia a dia. Claro que não vai destruir do dia para a noite totalmente, porque são muitas bactérias, mas quando você tem uma redução nelas, na proporção, né, saudável e não saudável, vamos dizer assim, no nível comum, vai começar a causar problemas. Você vai ter uma série de problemas e a gente vai explicar quais são também. Outro fator que vem aí fazer com que você tenha essa diminuição é o excesso de álcool, né? Ou o álcool em si. Todo mundo sabe que álcool é uma coisa que a gente passa né? Se você tiver um machucado, você vai passar álcool para matar as bactérias, né? Então quando você toma uma bebida alcoólica, por exemplo, você está matando bactérias do seu intestino. Vai chegar lá um certo momento que esse álcool vai entrar em contato com alguma parte do seu corpo, e se tiver bactéria lá, isso vai matar, vai eliminar, vai acontecer aí uma disseminação, aí uma morte dessas bactérias aonde entrou em contato. Então o álcool é um dos alimentos ruins para flora intestinal, tá? Então quem abusa de álcool, quem abusou de álcool na vida, tem problema causando, né, esse desequilíbrio da nossa flora, e você vai ter problemas futuros, tá certo? Uma outra coisa que, como a gente está falando aí, direcionada principalmente aos pacientes oncológicos, né? Que acho que essa é a informação
mais primordial da live de hoje é que a quimioterapia é um dos tratamentos que é muito comum aí as pessoas entrarem com esse tratamento, que fazem também uma destruição da sua flora intestinal. A quimioterapia, como você sabe, ela por intoxicação, ela tem a função de matar as células cancerígenas, né? E aí tentar uma redução de tumor, tentar uma redução ou tentar estagnar a proliferação dessas células e assim por diante. E dentro disso vocês vão entender que quando você toma uma quimioterapia, principalmente se ela for oral, isso vai acontecer, tá? Ela vai aí ela vai fazer uma destruição total, não total, né? Mas uma destruição assim muito grande da flora intestinal. E esse é um dos principais problemas que os pacientes oncológicos enfrentam quando fazem um tratamento convencional. Porque a partir do momento, por isso que na quimioterapia causa constipação, né, ou prisão de ventre, por isso que a quimioterapia causa diarreias, vômitos e assim por diante. Porque quando você mexe nesse equilíbrio de bactérias dentro do nosso intestino, você está mudando totalmente a sua fisiologia. Você está mudando totalmente o seu corpo, né? O seu corpo vai trabalhar de uma maneira e do dia para a noite, a partir do momento que você começa a receber a primeira quimioterapia, as coisas mudam. E aí o seu corpo já não consegue trabalhar do mesmo jeito. E você que passou por isso, você sente isso. Você sente que você não é o mesmo a partir do momento que aquelas toxinas entram no seu corpo. Então, é muito interessante vocês saberem o porquê que a quimio causa essa devastação toda dentro do seu corpo. E um dos principais problemas é a eliminação dessa flora, né? A eliminação dessas bactérias que vivem no nosso organismo. E uma das coisas que indiretamente a quimioterapia causa também é a desnutrição, né? Porque a partir do momento que você intoxica o seu corpo vai tentar manter um equilíbrio, né? A gente tem que parar de pensar a medicina convencional e muitas pessoas acham também que o nosso corpo ele não sabe o que faz. E pelo contrário, tá? A gente tem que parar com esse pensamento de achar que o corpo não sabe o que faz. O corpo sempre sabe o que faz. O corpo sempre tenta manter um equilíbrio. O corpo sempre tenta fazer com que você volte às funções normais. Ele vai tentar fazer de tudo, tá certo, que ele pode para manter. Quando você recebe uma quimioterapia, essa quimioterapia é uma quantidade muito grande de toxinas que vão entrar no seu organismo e o seu corpo vai tentar eliminar. E a partir desse momento ele vai utilizar todas as ferramentas que ele tem para eliminar essa quimio. E a principal maneira de você desintoxicar o seu corpo é através de nutrientes. Então ele vai usar uma carga muito grande de nutrientes para eliminar essa quimioterapia do seu corpo. E aí você já fica fraco, né? Você já fica deficitário, você já está fraco, ela já te derruba, porque a partir desse momento o teu corpo está tentando manter o equilíbrio para a vida continuar. Infelizmente algumas pessoas não conseguem mais, as pessoas já estão fracas, já vão para um tratamento aí, já estão numa situação, numa saúde debilitada e a situação aí a gente sabe os números, né? A gente não precisa nem falar o que muitas vezes acontece, o paciente vem a óbito por não aguentar essa toxicidade. E a partir do momento que você elimina a sua flora, é como se você fechasse a porta onde os nutrientes entram dentro do seu organismo. Porque as bactérias, elas são a principal responsável pela absorção dos nutrientes. Sem essas bactérias, sem as enzimas, sem o nosso sistema digestório, não entra nutrientes no seu corpo. Então, é muito comum os pacientes reclamarem, os pacientes ficarem com anemia, tanto é que a quimioterapia
tem como efeito colateral anemia, né? Isso deveria ser sabido. Se você não sabe, está lá escrito, né? O seu médico deveria te informar sobre isso. Você fechou uma porta do seu organismo. E por que causa constipação? Por que causa aí uma série de problemas no seu sistema digestório quando você recebe uma carga de quimioterapia? Porque você eliminou essas bactérias, e aí o número de bactérias é tão pequeno relacionado a uma pessoa saudável que a digestão, para poder absorver algum tipo de nutriente, para poder absorver, ela tem que ser quase que muito devagar, ela tem que ser quase estática, né? Vamos dizer que, vamos comparar isso, se você tivesse, a sua quimioterapia tivesse indo numa velocidade de 10 km por hora, tá? Ela vai ter que ser reduzida a meio quilômetro por hora para que o pouco que restou de bactérias consiga absorver os nutrientes. Elas vão ter que trabalhar muito mais para absorver. Mas como o número, e quanto mais sessões de quimio você faz, a situação vai piorando, vai criando aí uma bola de neve. E você passa a não conseguir mais absorver nada, né? Então, esse é um dos principais motivos, tá certo? Que faz com que você, paciente, tenha enfrentado o problema. Então, se você tem constipação, se você não digere os alimentos direito, você tem uma série de problemas que fazem com que você aí não absorva os nutrientes por falta dessas bactérias, tá certo? Eu vi aí Rodrigues, Sandra, não sei, Rodrigues, desculpa, tá fazendo uma pergunta. Depois a gente vai responder a sua pergunta. Provavelmente aí durante a transmissão vai ser respondida a sua pergunta, tá certo? Então a quimio é mais um fator do paciente oncológico que causa isso. E hoje em dia a gente tem aí uma série de hábitos que de certa forma não são ruins, mas que vieram a atrapalhar o repovoamento da nossa flora intestinal, que era feito normalmente, tá? Então, nos nossos antepassados, o que acontecia? Ou nas pessoas que vivem numa área rural, ou que vivem da natureza principalmente, o repovoamento da nossa flora é feito constantemente. Por quê? Porque quando você pega uma fruta da árvore, quando você colhe ali um alface do pé e você vai comer, lá naquele ambiente não tinha água para lavar, não tinha como eliminar ali um resíduo da terra, né, de que entrou em contato, onde animais, insetos e uma série de coisas passaram por ali. Só que ali é a natureza. Então você comeria aquela comida, né, aquela fruta que você tirou do pé sem lavar, você comia aquele pé de alface, aquele vegetal, qualquer tipo de coisa, tá certo? Você estava repovoando essas bactérias constantemente. Hoje em dia, como a gente compra o alimento no mercado e a gente não sabe por onde passou, né? A gente não sabe se passou perto de um esgoto, se uma pessoa que foi no banheiro não lavou a mão e entrou em contato com aquilo, se passou com um animal que pode trazer uma doença pior, um rato, por exemplo, né? Que a gente sabe que causa doenças e tudo mais. Você não sabe de onde passou, você vai lavar o alimento, né? Você vai esterilizar o alimento, porque você não quer que coisas ruins estejam nesse alimento. E, consequentemente, as coisas boas também não vão estar, né? Então, a gente não tem como escolher isso. E, a partir daí, você passa a não repovoar diariamente a sua flora intestinal, que normalmente você perde um pouquinho toda vez que você evacua. E você não repõe mais, você começa a ficar deficitário, né? Os níveis de bactéria do seu organismo começam, e nós temos bactérias na pele, nós temos bactérias no olho, na lágrima, no nariz, na boca. A gente tem bactéria em todas as partes do nosso corpo. Então, quando você come com a mão, você já está repovoando. Se você lavou a mão, porque você não quer bactérias ruins, você não quer outros vírus, outras coisas, outros germes que entram no seu corpo, você está tirando as bactérias boas também. Então, tem um lado positivo e um lado negativo, né? Na sociedade moderna. E isso acontece diariamente. Então você já entendeu que você parou de repovoar aquela bactéria. Se você tomou antibiótico, tomou quimioterapia, toma álcool, né? Você já está eliminando as bactérias também no seu organismo.
você não repovoa e você mata, o que acontece? Não tem jeito de aquilo voltar para o equilíbrio. E você vai aí desencadear um quadro de anemia profunda, e essa é da minha concepção, uma das maiores causas de fazer com que a doença, como o câncer, por exemplo, progrida. Porque além da digestão, né? Eu escrevi aqui a importância no quadro aqui, a importância de como de outros fatores que essas bactérias produzem no seu organismo. Ela também, além da digestão, né, que eu coloquei aqui como primeira, a gente tem a absorção dos alimentos, né, como também que é a parte da digestão, a absorção, elas são responsáveis por isso. Ela é responsável pelo nosso sistema imunológico, ela suporta o sistema imunológico, porque a partir do momento, a gente falou, lembra, acho que no dia que a gente fez a transmissão sobre o sistema imunológico, se você não assistiu, procure o nosso vídeo aqui no canal, no Conexão na Cidade, você vai lembrar que eu disse que 60% do nosso sistema imunológico está no nosso sistema digestório. Por quê? Porque além de que alguma bactéria que a gente não queira invada ali o ambiente, né, na hora que você se alimentou, você também quer que os nutrientes sejam absorvidos. E o sistema imunológico, ele pega uma carga grande desses alimentos, porque ele é responsável pela proteção, pela desintoxicação, por uma série de motivos. Então, o seu exército, que é o sistema imunológico, ele indiretamente, ele precisa dessas bactérias também, porque é como se as bactérias estivessem do outro lado da parede, né, fazendo o serviço delas, de mandar o mantimento para dentro, né, e aí, através primeiro carregamento que passou a parede, que é as paredes do seu intestino, né, que entram ali e vão ser metabolizados até cair na corrente sanguínea, o seu sistema imunológico ele já começa a captar esses nutrientes. Uma carga grande vai para eles, porque eles precisam de energia, eles precisam de nutrientes, eles precisam de uma série de fatores para fazer a função deles, que é de proteção, que é de desintoxicação e todos os fatores que a gente sabe que o sistema imunológico é importante. Então, passou a parede, o exército pega esse alimento, vai se alimentar para poder depois lutar contra um inimigo, que a gente pode falar aí que a célula cancerígena ela seja um inimigo. Não gosto de falar essa palavra porque é mais ou menos isso que vocês poderiam entender, tá certo? Então, quando esses alimentos começam a não chegar mais, o seu sistema imunológico não tem mais alimentação, ele não tem mais nutrientes, e você desenvolve um quadro de anemia, e a partir daí o seu corpo não absorve mais nada, não tem mais força, o seu exército começa a ficar fraco, o seu corpo não consegue mais produzir células novas, tá? Porque também precisa do material para produzir células, e aí os seus órgãos começam a não funcionar direito, você começa a sentir cansaço, por isso que químio causa cansaço também, indiretamente, e aí você começa a desenvolver um quadro anêmico, fraco e tudo mais, que normalmente levam as pessoas aí a um caminho não desejado, né? Em vez de você produzir saúde, você vai agravar a sua doença, tá certo? Então, o sistema imunológico, ele depende dessas bactérias, ele depende dos probióticos, tá certo? Essas bactérias, elas também servem como proteção, isso é uma coisa que foi descoberta aí nos últimos 10 anos, que essas bactérias, elas formam como se fosse uma camada nas paredes do intestino, onde nem tudo vai passar por essas barreiras. E essa barreira protege também o nosso organismo contra uma série de fatores. Então, não só o repovoamento, mas também não só a absorção, não só a digestão, não só o suporte imunológico, mas também serve como uma proteção do que vem de fora para dentro, porque é uma porta aberta, né? A gente tem uma porta aberta dentro do nosso corpo para que entram os nutrientes, né? E o corpo, como eu disse antes, ele sabe o que ele está fazendo, então ele tem que proteger. Só quero que passe o que é importante. Se passar alguma coisa,
é ali que o sistema imunológico vai entrar, vai fazer a função dele, vai começar aí a produzir o que ele tem que produzir. E uma outra coisa que a gente faz, que as pessoas fazem normalmente também no dia a dia, que eu falei do repovoamento, né, que a gente deixa de fazer o repovoamento diariamente, mas essas bactérias elas também podem se multiplicar dentro do nosso organismo, né? E aí, como é que elas se multiplicam? Através de uma alimentação. A alimentação é também responsável tanto para alimentar o nosso corpo, mas para alimentar as bactérias que estão no nosso intestino. Então, dependendo da alimentação que você tem, você alimenta algum tipo de colônia do seu organismo. E aí que vem, vocês têm que entender que existem vários tipos de bactérias. Não é só, por exemplo, os lactobacilos. Hoje em dia, no Brasil principalmente, as pessoas só repõem lactobacilos. Eles compram produtos derivados de iogurte, de leite, né, o kefir ou qualquer coisa do tipo, que tem uma grande quantidade de lactobacilos, mas lactobacilos é um tipo só. Existem aí, ainda nem se descobriu todos os tipos de bactérias que existem, e existem centenas de tipos de bactérias. Se você só ficar repondo um, não adianta também. Você tem que repor o maior número possível, né? E infelizmente, para conseguir um probiótico de qualidade, não é barato. E infelizmente, a Anvisa no Brasil, ela também não permite que todas as colônias de bactérias sejam fornecidas, sejam produzidas, porque eles não têm o entendimento ainda de como funciona. Então, os países aqui de fora, aqui na Austrália, por exemplo, eu posso ir ali numa loja de produtos naturais e comprar um probiótico que tem ali 20, 30, 40 colônias dentro desse probiótico. E você vai na farmácia de manipulação, eles te dão uma listinha de 10, de 5 que você tem que escolher. E você vai comprar um probiótico na farmácia, normalmente só tem um ou dois, que é o lactobacilos e uns 2 tipos de lactobacilos e pronto. Não vai ter mais nada que vai repovoar. E aí você toma aquilo ali achando que você está repovoando. Você não está repovoando nem 1/100º do que deveria, tá certo? E esse trabalho de repovoamento demora, não é do dia para a noite. As pessoas, eu vejo muita gente aí tá se dizimando, tá, né? As pessoas estão aí entendendo mais sobre kefir, sobre kombucha, sobre alimentos probióticos, né? Que existem uma série de alimentos, a gente vai falar alguns mais para frente. Vocês podem pesquisar muito facilmente também na internet. Você começa a entender como tudo isso funciona. E aí, se você não repõe do jeito que deveria, não adianta, não vai funcionar, tá certo? E esse repovoamento demora, não é do dia para noite, como eu disse. Então, muita gente acha que eu tomo kefir faz um mês, eu já deveria estar com a minha flora tranquila. Passei por químio, tomei aqui uns litros de kombucha, tomei aqui uns kefirs, ou eu tomei aí uns probióticos que eu mandei fazer a fórmula na farmácia de manipulação e já estou tranquilo. Meu amigo, não tá. Se você tomou quimioterapia, no meu entendimento, né, isso não existe assim, um trabalho muito difícil fazer um trabalho científico quanto a isso, mas é o que a gente nota, é que demora mais ou menos 1 ou 2 anos para você conseguir repor essa flora normalmente. Quando você passa por uma carga grande de antibióticos também, não é do dia para a noite que você vai repor, tá certo? Então isso demora. E não é só os probióticos que você está ingerindo, como eu estava dizendo antes, é a alimentação que você tem. Então, mais uma vez, as coisas começam a se conectar, né? A alimentação, se conectar com o sistema imunológico, se conectar com as bactérias que fazem a digestão, se conectar com a oxigenação do organismo, se conectar com o sistema imunológico, tá tudo ligado. Vocês têm que parar. A medicina convencional não olha dessa maneira. O oncologista, ele não quer saber se a sua flora foi destruída. Ele quer saber se as células cancerígenas e o tumor reduziu.
dane-se o resto, desculpa a expressão, né? Não importa, você ele não quer saber, tá certo? E aí você causa um outro problema, e aí isso vai virando uma bola de neve, e você é mandado para um outro especialista, o outro especialista tenta também, tem um método reducionista, porque ele só olha aquela parte, ele não olha o todo, e aí as coisas não funcionam, entendeu? Então isso é muito, muito importante. O nosso corpo ele é feito de... o corpo está totalmente ligado, existe comunicação celular, existe comunicação, isso foi descoberto também nos últimos 10 anos, que essas bactérias, indiretamente, elas se comunicam com as células do nosso corpo. Olha que interessante isso. Se você descobre isso, você vai falar, é super importante que essas bactérias vivam em mim, e com certeza, né? Super importante. Então aí, se vocês puderem aí pesquisar mais, aprender mais, a gente só tem 1 hora aqui, eu não consigo falar tudo que eu gostaria, tá? Ainda mais responder as questões e tudo mais. Mas vocês têm que entender que tudo está ligado. E a alimentação que você tem é primordial. Quando alguém fala, um nutricionista fala que para melhorar a digestão você tem que comer fibra, antigamente achava-se que a fibra era simplesmente, porque a fibra não é digerida no nosso organismo, ela serve como um meio de o seu intestino fazer com que a comida ande, né, naquele caminho todo que tem no intestino e chega a ser evacuado, então melhora a digestão. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que as fibras são um alimento para as bactérias. E é por isso que a alimentação cheia de fibras é importante. Então, quando você consome uma alimentação cheia de fibras, rica em fibras, você está alimentando essas bactérias vão se proliferar. E a gente quer que todas as colônias se proliferem de uma maneira uniforme, saudável. Tem gente que fala que existe uma bactéria boa e bactéria ruim, e bactéria que está no meio campo, não faz nem bom nem ruim. Na verdade, o que acontece não é que elas são boas ou ruins, é que dependendo do ambiente que ela está, ela tem que fazer uma função. E se você alimenta ela com alimentos, vamos dizer, que não são saudáveis, né? Frituras, condimentos, alimentos com baixo índice, com baixo teor de fibras, tudo que a gente sabe que não faz bem para a saúde, né? Você está alimentando, você está criando um ambiente onde as bactérias vão tender a fazer um trabalho ruim. E se você melhorar o ambiente alimentando-se de frutas, verduras, legumes, né, oleaginosas, bebendo água, nutrindo essas bactérias, repovoando com probióticos de qualidade e alimentando essas bactérias com a gente chama de pré-bióticos. A alimentação para bactérias é chamada de pré-biótico. Você está criando um ambiente onde elas vão repovoar. Leva tempo, gente. Infelizmente não acontece do dia para a noite. Eu tenho uma boa notícia, que hoje em dia a tecnologia, né, a gente sabe também que não tem tudo ruim aí na parte da ciência, na parte da medicina e tudo mais. E existe uma novidade hoje, não sei se está disponível no Brasil, para ser sincero, eu acredito que não, mas existem 2 novidades aí no mundo dos probióticos que eu vou apresentar para vocês, não sei se alguém já falou. Talvez o Dr. Alberto Gonzalez já falou isso, ele tem um livro, né? Lançou mais o 2º livro, o primeiro livro dele, Lugar de Médica na Cozinha, ele lançou um outro livro que eu ainda não li, gostaria de ler, já está na minha listinha para eu comprar, que se eu não me engano, eu não lembro agora o título, mas vocês podem procurar, é alguma coisa verde, alimentação verde ou comida verde, eu não lembro exatamente como eu lembro que tem alguma coisa verde no título. Ele fala bastante sobre probióticos, importância, prebióticos, alimentação, muito interessante. É um dos caras que mais estuda isso no Brasil. Existem outras pessoas também, mas eu não sei se ele já falou sobre isso. Mas existem, hoje em dia, você consegue fazer um teste que eles recebem, eles mapeiam quais são os níveis de bactérias que você tem no seu intestino. E eles apresentam o resultado e a partir dali
você consegue saber que tipo de probióticos você precisa tomar. Essa é a parte boa, né? Então, como é que é feito esse teste? Eles mandam um kit para você, você entra lá, se cadastra, eles mandam um kit para você, você recebe esse kit, você vai colocar um pouco das suas fezes lá dentro, você vai mandar para esse laboratório vai fazer as contagens e vai mandar o resultado para você. E a partir do resultado, né, com um profissional que saiba o que está fazendo, vai indicar para você os melhores probióticos. Infelizmente, como é uma coisa nova, tudo que é novo é um pouco caro, né? E esse teste aqui na Austrália, eu sei que nos Estados Unidos custa mais ou menos o mesmo valor, e as coisas nos Estados Unidos tendem a ser mais baratas, ele custa em torno de 700 a 800 dólares, né? Então é muito caro, eu sei que muitos pacientes não têm essa quantia, não tem esse dinheiro, mas quem tiver condições e quiser fazer esse teste, existe hoje, a gente pode indicar aí lugares que vocês podem fazer, e custa caro, mas vale a pena porque você vai saber exatamente quais são as bactérias que estão no seu corpo, quais são as contagens. Do mesmo jeito que você faz um exame de sangue e vai lá as contagens de leucócitos, de eritrócitos, de todas as células brancas, vermelhas, plaquetas e tudo mais, do mesmo jeito existem aí essas contagens dos probióticos do seu intestino. É uma novidade que vai chegar no Brasil, que vai ser aí desenvolvida nos próximos... Está desenvolvendo, tende-se a baratear mais, tá certo? Já foi mais caro, já chegou a custar 100 mil dólares um teste desse, para vocês terem uma ideia. Hoje já está mais acessível, e quanto mais laboratórios tiverem aí, mais concorrência, mais pessoas quiserem fazer, com certeza vai baratear, tá certo? E uma outra novidade que existe no mercado, eu até imprimi aqui para vocês, eu posso postar depois aqui nos comentários, é que hoje em dia já existe o transplante, é chamado de transplante fecal, o transplante dessas bactérias. Essas bactérias também, que eles fazem? Como é que mais ou menos, como é que funciona isso? Eles pegam um pouco de bactéria de uma pessoa saudável, né? Eles pegam as fezes, coletam as fezes dessa pessoa saudável, existe ali uma filtragem também, e essas fezes de uma maneira técnica, existe uma técnica para isso, elas são colocadas dentro do intestino de uma outra pessoa, que não vai causar nenhum tipo de infecção, porque lá também existem fezes, e aí vai haver um repovoamento da sua flora. Então eu estou pegando a flora de uma pessoa saudável, colocando aquelas bactérias dentro do organismo de uma pessoa que não tem a flora desenvolvida. Então é muito interessante isso, e já estão feitas várias pesquisas, várias análises, trabalhos científicos. Pessoas que, por exemplo, estavam obesas e que fizeram teste e não tinham as bactérias, colocaram essas bactérias ou essas fezes da outra pessoa no intestino delas, repovoaram, e a pessoa começou a emagrecer. Olha que interessante. As bactérias têm um trabalho dentro do organismo. Então, se você não tem a bactéria que consome, que produz ali energia, que elimina gorduras e tudo mais, você tende aí ter, de repente, um problema de obesidade, de diabetes, de uma série de funções, por não ter as bactérias dentro do seu organismo, tá certo? Então, estou trazendo aí em primeira mão para vocês mais uma coisa interessante que, infelizmente, mais uma vez, eu acho que isso não está disponível no Brasil, pelo menos eu nunca ouvi falar. Se alguém já ouviu falar, é legal entrar em contato com a gente, porque a gente tem várias pessoas que precisam disso, que não tem condições de viajar para fora do país para fazer, e poderiam estar fazendo dentro do Brasil, tá certo? Bom, então a gente já falou aí do que é interessante, e também a gente vai falar agora como melhorar isso. Como a gente melhora as bactérias? Primeiro nós temos que repovoar. Então, se você passou por um tratamento de químio, se você tomou cargas grandes de antibióticos, vocês precisam repovoar. E como que eu repovoo isso de uma maneira mais rápida? O melhor que eu conheço até hoje é o transplante. Como não está acessível, né, e como é caro, não deve ser uma coisa barata e tudo mais, existem outras maneiras. E a maneira mais fácil é você tomar alimentos, tomar cargas de probióticos, fazer alimentos que tenham bactérias saudáveis, né, fazer isso no seu dia a dia, o consumo desses alimentos, e também
ter uma alimentação cheia de pré-bióticos, que são os alimentos para as bactérias que você está colocando. Porque se você só colocar a bactéria para dentro e não alimentar elas, elas vão morrer também. Não vai funcionar, tá? Então a alimentação saudável é mais importante ainda. E aí hoje, aqui você entendeu por que você, paciente oncológico, normalmente você está você entra, se ainda não entrou, num processo de desnutrição, porque as suas bactérias são disseminadas através de quimioterapia, você nunca fez um trabalho de repovoamento, você vai começar a desenvolver um quadro de desnutrição, que já vem se agravando, porque se você desenvolveu câncer, você já estava, com certeza já está deficitário, porque o sistema imunológico não está conseguindo manter, tá certo? E se você não faz essa alimentação, então a alimentação é suma importância. E mais uma vez a gente bate na tecla, você vai num profissional, o profissional não fala nada de alimentação para você, manda, pode comer o que quiser, pode comer batata frita, pode tomar leite, pode consumir aí qualquer alimento, tudo mais, e não tá ajudando nada, tá atrapalhando ainda mais o seu caminho aí para tentar transformar um corpo em um lugar saudável, e aí a partir do momento que você está saudável, você não vai ter doença, né? Então essa alimentação pré-biótica e probiótica é suma importância. Então você pode comprar sim os probióticos da farmácia, né? Você pode ir numa farmácia de manipulação, lá eles têm uma listinha com os nomes bem complicados, bem estranhos, eu não vou entrar no mérito dos tipos de bactérias que existem. Isso não faz parte aqui. Mas você vai lá e fala, quais são os tipos de bactérias que vocês têm? Eles te dão uma lista de 10. Inclua as 10. Fala, eu quero mandar fazer um suplemento, né, um probiótico com esses 10 tipos. Quanto mais você incluir, mais caro fica, infelizmente. Mas é o melhor que você pode fazer, tá certo? Então você vai lá e pede, eu quero todos. Mas eu já tomo lactobacillus no meu kefir. Então não preciso do lactobacillus, eu vou incluir um outro para ficar mais barato também, né? E aí você começa a fazer, mas aí você tem que fazer aquilo diariamente, durante um longo período. Junto com isso, alimentação probiótica, pré-biótica, alimentação rica em fibras, alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, base de plantas, tá certo? Tudo aquilo é de preferência orgânico, sem agrotóxico. Agrotóxico é mais uma coisa que mata nossas bactérias. Já estava esquecendo de falar, também que eu lembrei. Mais uma coisa que causa muita eliminação das bactérias hoje em dia são os agrotóxicos dos alimentos. Então aí, você já viu álcool, antibiótico, né? Os pesticidas, agrotóxicos, alimentação ruim, o álcool, quimioterapia, tudo isso elimina. Então nós temos que alimentar, tá? Tem que fazer esse repovoamento. Se você tiver a oportunidade de comprar aí de fora do Brasil, com certeza você vai adquirir um melhor, tá certo? Nós estamos em contato com algumas pessoas para que esse tipo de suplemento, pode ser chamado de suplemento, né? Esses probióticos de qualidade, porque fora do Brasil é mais barato, que a gente consiga aí importar ou ter aí uma série, mas a Anvisa também barra uma série de coisas, né? Porque eles regulam uma série de coisas e muitas vezes eles não têm o conhecimento. É aprovado aqui na Austrália, é aprovado nos Estados Unidos, é aprovado no Japão, aprovado na Alemanha, e chega no Brasil, a Anvisa não sabe o que fazendo, achando, né? Vai lá e proíbe tudo. Então, um probiótico de qualidade é super importante. E alimentos probióticos, também existem alimentos probióticos. O kefir, você consegue fazer em casa, aprende a fazer, você pega colônia, você aprende a fazer em casa, super barato. A kombucha, para mim é um dos meus preferidos, eu tomo regularmente kombucha, eu faço kombucha da maneira do possível. Não tenho feito muito porque aqui é muito fácil, né? Eu tenho uma loja de sucos naturais e de coisas naturais, onde eu vendo kombucha lá, as pessoas podem comprar. Aqui na Austrália é muito comum, você vai numa loja de produtos naturais, tem kombucha para vender. Você vai no mercado, o mercado vende kombucha, tá certo? Vende kefir é vegano, só em água, sem leite.
você consegue comprar. No Brasil, hoje a gente está tudo mais um pouco atrasado. E é por isso que eu faço esse trabalho tentando aí educar vocês. Porque não só vocês têm que procurar e começar a pedir, como isso é oportunidade de negócio, pessoal. Vocês podem formar e fazer negócio contra isso. Ah, não tem? Pô, se não tem, é uma oportunidade de negócio. Em vez de ficar abrindo coisa que já tem, né, que faz mal para as pessoas, vocês podem aí criar empresas e produzir, aprender e tudo mais, criando empresas novas que mercado daqui para frente vai ter. Já tem, né? Então, kombucha, sauerkraut é uma alimentação que é do repolho. Eles fermentam o repolho e aí você come. É mais um alimento probiótico, tá certo? Existe uma série de alimentos probióticos que vocês podem pesquisar aí uma listinha, aprender a fazer alguns dentro de casa, para baratear também. E aí você vai conseguir fazer esse repovoamento da sua flora. Gente, leva tempo, tá? Não ache que é do dia para noite. Não ache que você passou por um processo de quimioterapia e que você vai conseguir aí repovoar isso do dia para noite. Não vai, demora, tá certo? E às vezes tem que pensar, tem que pôr na balança se você vai ter tempo para repovoar, se você vai ter tempo, se aquilo não vai causar uma desnutrição muito maior do que o que já aconteceu, tá certo? Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa a falar. Alimentos com bactérias são os probióticos, alimentos prebióticos, ricos em fibras. Eu acredito que eu já falei tudo que eu deveria hoje. Se vocês tiverem algumas perguntas aí, vocês podem fazer agora, tá? A gente já estamos chegando aí a 1 hora, comecei aí alguns minutinhos atrasados, então eu vou responder aqui as perguntas. Eu sou um paciente oncológico, né? O que eu devo comer? O que a gente bate na tecla da alimentação saudável. Você deve comer frutas, verduras, legumes com o mais natural possível, tá certo? Pensando na alimentação, entender um pouquinho como é que é a alimentação de uma pessoa saudável, evitar frituras, evitar... quando você está num processo que você passou por químio, que você não está com essas bactérias, não está digerindo, os alimentos na forma líquida, eles ajudam. Então é por isso que vocês vão ver daqui para frente muitos relatos de pessoas que fazem jejum em suco, que vivem tomando suco verde, alimentos, em vez de comer uma cenoura cozida ou uma cenoura crua na salada, que tem ali fibras, a pessoa passa numa máquina de suco, espreme e toma, porque quando já está na forma líquida é mais fácil para as bactérias, menos trabalho, tá certo? Então para alimentação, para nutrir, é interessante usar esse tipo de alimento, mas é interessante também fazer repovoamento, e aí você vai precisar das fibras, tá? E aí as fibras são importantes. Terapia Gerson, a terapia Gerson, ela trabalha em fases. Primeira fase, eu nutro. Vamos nutrir o corpo, vamos alimentar ele com altas cargas de nutrientes para desintoxicar. Numa segunda fase, uma alimentação saudável, com fibras e tudo mais, para a pessoa repovoar as bactérias, probióticos. As clínicas que tem aí para o mundo trabalho de tratamentos não convencionais, todas elas usam probióticos, todas, sem exceção, tá? Principalmente se o paciente passou por químio, não tem nem o que falar, né? Já deveria estar fazendo. Não adianta, você pode estar perguntando, mas se eu estiver fazendo química, eu posso tomar probiótico? Não vai adiantar muito. Você vai estar gastando dinheiro à toa. Quando você parar, você vai poder tomar, tá? Isso também você tem que saber. Então, a alimentação saudável é aquela que todo mundo sabe, ricas em fibras, na sua forma natural, que tenha tudo. Ela está falando aqui, né? A Rodrigues está falando que os leucócitos estão abaixo. Então, os leucócitos podem estar abaixo porque não está conseguindo... as células são feitas na nossa medula. E a medula precisa de nutrientes. Precisa de ferro, precisa de zinco, precisa de iodo, precisa de cálcio, precisa de vitamina C, magnésio, uma série de nutrientes, vitaminas, minerais, tá certo? E se esse material básico não está chegando lá na sua medula, não vai conseguir produzir células, tá certo? E aí você pergunta, mas o que eu faço? Por que não está chegando? Por causa da sua alimentação, de repente por causa dos probióticos, da sua flora que
não tá repovoada, tá? Então o que você me sugere, também perguntou, o que você me sugere como os probióticos para eu fazer uso? Exatamente, já acabei de falar, tá? Kefir, kombucha, sauerkraut, comprar probióticos, né? Repovoar isso daí é super importante, tá? A Cláudia Gomes está perguntando se leite de soja é saudável para paciente oncológico. A soja tem vários problemas, né? Primeiro é a questão dos transgênicos, porque hoje ainda a gente não sabe direito como os transgênicos funcionam. Os transgênicos, eles têm a função de fazer com que os parasitas que comam eles morram. Se isso acontece, a gente acredita que isso também acontece com a nossa flora, tá? Indiretamente, a gente está destruindo, quando a gente come alimentos transgênicos, nós estamos destruindo a nossa flora. E isso eu não posso provar, não sei, mas tudo indica que isso acontece. E a partir desse momento, a soja, a gente sabe que a maioria da soja hoje em dia é transgênica. Então você vai estar se alimentando de uma soja transgênica, totalmente diferente da soja que eles consomem lá no Japão, por exemplo. Eles fazem tofu, né, que os asiáticos fazem alimentos. E a soja se você tem um câncer, um paciente oncológico que tem um câncer que tem relacionamento com a parte hormonal, como câncer de mama, como câncer de próstata, tireoide, de repente, esse tipo de câncer, é recomendável você evitar qualquer tipo de soja, porque a soja tem algumas coisas que influenciam na parte hormonal também, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente já passou aí de 1 hora. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Fique à vontade de mandar as perguntas, tá, pra gente. Muitas vezes eu não tenho acessado, porque como a administração da Conexão na Cidade, às vezes eu não vejo, se você está assistindo o vídeo depois que já acabou a live, né? A gente está aqui, sexta-feira, 8 da noite. Agora já são 9. Quinta-feira aí no Brasil, desculpa. Sexta-feira aqui de manhã para mim. Se vocês estão assistindo isso, já passou, e você está deixando aqui a sua pergunta, essa notificação não chega diretamente para mim, tá? Então você tem duas maneiras: ou a pessoa da Conexão tenta me repassar as perguntas, ou me marcar para eu ver, senão eu tenho muitas coisas para fazer, eu não consigo ver, ou você me manda direto a pergunta, entra aqui nos comentários, acha meu nome, eu sempre deixo aqui, tá certo? Vou postar as duas imagens que eu coloquei aqui, principalmente a imagem da transferência, o transplante, para vocês terem aí, vocês poderem ler o que eu disse. E espero que se você tiver alguma pergunta e eu não respondi, não é por maldade não, é que às vezes eu não vi aí a sua pergunta depois que a live já acabou, tá certo? Então é legal se vocês estiverem aqui ao vivo, que vocês, tá vendo? O pessoal que está aqui, as primeiras pessoas fizeram as perguntas e eu consegui responder, tá certo? Bom, a semana que vem eu não vou deixar nada marcado, porque nós estamos aí entrando perto do período de festas, Natal. Eu acredito que eu não vou poder estar disponível para a semana que vem. A gente vai aí ter um período de recessão, tá certo? Provavelmente a gente volte depois dos períodos de festas com alguma coisa que ainda faltou. Tem uma live com certeza que eu quero fazer ainda com vocês, que é a questão das enzimas, tá certo? Que pouca gente fala sobre isso. E a gente está aí desenvolvendo uns projetos novos e tudo mais. Espero que em breve a gente consiga colocar para vocês. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer aí o pessoal da Conexão na Cidade. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E aí, se quiser aí deixar umas sugestões e perguntas e tudo mais, deixam aqui ou entram diretamente no meu perfil, me adicionem, que eu tento responder as perguntas de vocês, tá certo? Gostaria de convidar vocês a curtir a nossa página do Conselheiro de Saúde, né? Tem esse símbolo aqui do Conselheiro de Saúde. Se vocês entrarem lá no Facebook, é só procurar Conselheiro de Saúde, facebook.com/Conselheiro de Saúde, ou só digita Conselheiro de Saúde,
que tem o nosso site, tem a nossa pagininha no Facebook. Gostaria de convidar vocês também a curtir a nossa página, tá? Grande abraço, boa noite aí no Brasil para vocês, até a próxima, Deus abençoe a todos, tenham um ótimo período de festas, uma caminhada boa, se cuidem, porque essa época é a época que as pessoas aí acabam exagerando em bebidas, em alimentação ruim, e é importante, se você é um paciente, que você esteja mais aí engajado possível com a busca pela saúde, né? A recuperação do seu organismo, certo? Obrigado mais uma vez, boa noite e até mais.